feliz de estar aqui com você hoje. Eu Vou falar, quando eu comecei o pódio, eu nunca imaginei que eu ia chegar em alguém assim da CBH pra entrevistar, então pra mim é muito importante. Imagina, Me é um sinto prazer. muito honrada de estar aqui, né? Porque você tá aqui em primeira mão, saltando concurso, ocupado, fazendo social. Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre, em parceria com a Sociedade Hípica Paulista no CSW Longines São Paulo Horse Show. Hoje eu tô aqui com ele, que é presidente da CBH, é uma conquista enorme pra gente do Poder Equestre, e eu queria agradecer muito a Hípica Paulista por essa oportunidade. Posso chamar de Fefo? Claro, presidente? claro, todo mundo me chama. Boa, então, Fefo, bem-vindo. Conta um pouco pra gente quem é você e o que você faz. Bom, eu sou advogado por profissão, tenho escritório, um grande escritório, trabalho, tenho meus sócios e tenho meu dia a dia na advocacia. Estou no esporte desde sempre, então eu comecei muito pequeno, com 4, 5 anos de idade eu acompanhava meu irmão e de lá para cá comecei a montar e praticar e nunca parei. Além disso, além de praticante, além de esportista, cavaleiro, eu acabei me envolvendo um pouco nessa parte política, nessa parte de gestão do esporte há mais ou menos uns 18, 20 anos, quando em Curitiba, eu sou de Curitiba, nós com um grupo de amigos achamos por bem que nós precisávamos inovar, mudar um pouco. Há 20 anos atrás nós mudamos um pouco o esporte em Curitiba e com um projeto que percorre aí todas essas 2 décadas, e hoje o estado do Paraná e Curitiba avançaram muito em relação ao esporte graças a esse projeto, só que as coisas acabaram acontecendo de um jeito tal que eu assumi à época a presidência da Hípica de Curitiba, depois a Federação Paranaense, e acabei chegando aqui na Confederação Brasileira de Hipismo por conta de todo esse trabalho, por conta de todo esse objetivo de evoluir o esporte e fazer alguma coisa diferente para o esporte. Eu acho muito legal isso que você está fazendo, eu acho que a gente precisa de alguém que tome a frente para levar nosso esporte mais longe, acho que a gente está unido pelo mesmo objetivo, Exato, né? Exatamente. Então, eu estou muito contente de estar aqui com você hoje. Queria perguntar para você como é que está sendo a sua gestão, quais você acha que foram suas maiores conquistas para o nosso esporte? Nós estamos com aproximadamente 2 meses, ou exatamente 2 meses, 2 anos e 8 meses de gestão, e a gente realmente teve grandes conquistas no âmbito esportivo e no âmbito administrativo. No âmbito esportivo e na modalidade salto, que é aqui o nosso indoor, acho que as nossas grandes conquistas foram a implementação de alguns projetos que nós visávamos para melhorar o esporte, como por exemplo o Circuito Senior Top. O Circuito Senior Top com uma exigência de competição mais forte, mais alta, com premiação diferenciada, com a finalidade de fomentar proprietários, criadores e cavaleiros a participarem de mais competições no Brasil, evoluírem e poderem representar o Brasil mundo afora. E nós conseguimos assim uma conquista num curtíssimo espaço de tempo, que eu confesso que nós não tínhamos essa pretensão, achávamos que demoraria uns 5, 6 anos, mas em 2 anos nós conseguimos, através do Stefan Barcha e da Primavera, que é um conjunto formado, criado no Brasil e que treinou e participou do Circuito Senior Top com nessa nova formatação que nós criamos. Esse conjunto foi campeão pan-americano ano passado no Chile. Então foi assim um sucesso estrondoroso, porque nós imaginávamos poder preparar conjuntos aqui dentro do Brasil, mas com um pouco mais de tempo, e foi rápido. E agora nas Olimpíadas o Stefan foi o nosso melhor brasileiro classificado, terminou em 5º lugar, beliscou a medalha de bronze, quase que conquistamos a medalha de bronze. Então é realmente uma satisfação muito grande, é um sucesso, uma meta atingida num curto espaço de tempo que só nos motiva a continuar e criarmos mais conjuntos como Stefan e Primavera. Além dele, um outro conjunto que também foi criado nesse sistema do Circuito Senior Top foi a Luciana Lócio com a Lady Louise. Também participando do nosso Circuito Senior Top, foi aos Estados Unidos, ganhou um grande prêmio 5 estrelas, foi à Europa, ganhou outro grande prêmio 4 estrelas, classificou em vários outros, e treinada, preparada em solo brasileiro, nas competições brasileiras, nas competições que nós, dentro da CBH, fizemos. Essa é uma das conquistas, né? Muito grande, por sinal. Nós conversamos com a Tati, então, para quem não está entendendo direito, o orgulho de ter
um circuito senior top para classificar os cavaleiros para ir. A gente conversou com ela deu uma explicada como funciona para entrar em Wellington, fazer as grandes provas lá fora. Então foi uma conversa ótima, inclusive. Está muito bem assessorado, né? Obrigado. E quanto você acha que é importante ter um concurso desse tamanho no Brasil hoje? E você acha que a gente tem possibilidade de ter outros concursos assim? Uma ótima pergunta sua, principalmente a segunda parte. Um concurso como esse ele é essencial. Ele é essencial para o fomento do esporte, ele é essencial para a motivação dos investimentos que são feitos aqui, seja por proprietários, criadores e patrocinadores. Mas a segunda pergunta de termos mais concursos dessa magnitude. Nós estamos lutando muito para termos concursos maiores e cada vez mais suntuosos, porque com isso nós conseguiremos formar mais conjuntos, preparar mais jovens para as competições internacionais, para competições olímpicas, pan-americanas. Inclusive, dentro deste projeto do Circuito Senior Top, nós temos alguns patrocinadores, alguns players que entraram e mergulharam de cabeça dentro dessa ideia e estão garantindo que a gente tenha, por exemplo, aqui em São Paulo, esse grande concurso maravilhoso que é o Indoor, que é o maior concurso da América Latina. Vamos conseguir realizar a segunda versão do Campeonato Internacional no Rio de Janeiro, já sob uma magnitude bem maior, graças ao apoio dos nossos patrocinadores, que estão injetando dinheiro diretamente para a realização desse concurso de nível maior a nível europeu. Conseguimos realizar no início desse ano, em Curitiba, o primeiro concurso também de nível internacional, a nível 4 estrelas, em termos de competitividade e de nível de provas. E vamos conseguir fazer ainda esse ano mais um em Curitiba em setembro também, graças aos patrocínios diretos injetados. Então, concursos como esse são essenciais e necessários para que o Brasil seja uma potência no hipismo e continue crescendo, e não só como nós sempre estamos ali entre as 8 melhores nações do mundo, mas também possamos estar cada vez mais frequentemente entre as 3 maiores nações do mundo. A Tati me explicou ontem, eu confesso que eu não era muito inteirada sobre como funcionam os pontos, as provas, as estrelas. Isso é muito legal, porque imagina para uma pessoa que treinou aqui no Brasil a vida inteira, poder ver o nome do ranking da FEI, poder representar o país, isso é uma coisa uma conquista muito grandiosa, né? É uma representatividade mesmo. Sem dúvida, e a grande intenção de fazer esses concursos maiores, com mais premiação, é exatamente para nós termos, dentro do regulamento da Federação Equestre Internacional, da FEI, termos provas que contem mais pontos no ranking mundial, para que a gente possa fazer com que esses cavaleiros adquiram mais pontos e possam sair agora para fora do Brasil, participar de competições e poderem entrar nos grandes concursos, como a Tati já explicou. Só entram aqueles que são mais bem ranqueados. Uhum. Então nós precisamos de provas assim. Nós temos uma grande dificuldade, que é o câmbio. Né? Toda a regulamentação da Federação Equestre Internacional está baseada na premiação em dólar ou euros que se dá num campeonato para se caracterizar um campeonato de 1 a 5 estrelas. Então o câmbio nos dificulta muito, é muito real para chegar no câmbio no valor em dólar e euro. E é uma luta constante, né? A gente tem essa dificuldade da situação Brasil, por assim dizer, mas para realizarmos e atingirmos esses objetivos. Mas é importante até ressaltar para você que o Brasil estava, até pouco tempo atrás, impedido de mandar cavalos diretamente do Brasil para a Europa. Eu ia tocar justamente nesse assunto. Então eu deixo você, porque isso vai nos É impossível a gente passar por esse assunto sem falar disso. A gente já deu umas pinceladas em outros episódios, a gente ainda vai ter um episódio com o Cassiano que vai aprofundar ainda mais sobre, mas isso muda o jogo pro Brasil, né? Poder mandar os cavalos para a Europa, porque a gente sabe a potência que é a Europa, tanto de competência técnica como de experiência para os cavaleiros. Então eu acho que isso foi um enorme passo. Como foi o processo dessa conquista? Olha, nós estamos há exatamente 2 anos e 8 meses trabalhando incessantemente nisso. Assumiu e falou, eu vou abrir essa fronteira. Quem que falou? Você! Eu ia te dizer, porque eu achei que você tinha falado outra pessoa, eu ia dizer não, e eu falei também que eu ia abrir. Não, tô falando. E falei mesmo, eu falei, eu vou abrir, isso é uma meta, nós vamos abrir essa fronteira porque muda o esporte, a gente vai para outro patamar. Porque não adianta nós só elevarmos o nível aqui, prepararmos os nossos conjuntos, cavalos e cavaleiros aqui no Brasil, sem termos a oportunidade de participar e disputar com os europeus em solo europeu, num nível técnico
alto também, mas o que diferencia da Europa para o Brasil? Principalmente o nível de competitividade. Lá são 40, 50 vagas disputadas para se participar num grande prêmio. Essas vagas são disputadas à foice, muito difíceis de serem obtidas, e quando obtidas são 40 ou 50 conjuntos espetaculares. E qualquer conjunto brasileiro que possa disputar numa competição dessa vai estar disputando com outros tantos de nível elevadíssimo, nível olímpico, e com isso nós vamos conseguir elevar ainda mais aqueles que se sobressaem aqui em solo brasileiro para participar em solo europeu num nível elevadíssimo. Porque nossa grande dificuldade, além do câmbio, eu diria que o Brasil hoje tem duas grandes dificuldades: o câmbio e a localização geográfica. Muito longe. Muito longe, tudo acontece na Europa. Então a gente precisava criar essa ligação direta, que é a abertura das fronteiras e o voo direto. Conseguimos agora, mas no trabalho não parou, porque agora nós temos a dificuldade de voos. Os voos não estão exatamente adaptados ou adequados ou os melhores voos possíveis para embarcar os nossos cavalos. Nosso rigor máximo de quem pratica o esporte, o hipismo, é o cavalo. Sem dúvida. Nosso cavalo é o nosso rei, é o nosso... A gente trata ele como se fosse assim uma entidade. Então nós jamais permitiríamos colocar nossos cavalos em voos não confortáveis para eles. Nossa, eu nem sabia que a CBH teria algum papel sobre essa atuação. São infinitos. Eu costumo dizer, eu brinco que sentar naquela cadeira, a gente começa a descobrir cada coisa que a gente precisa fazer e não sabia que tinha que fazer e tem que estar fazendo, tem que estar ciente do que está acontecendo. Realmente muita coisa para poder fazer o esporte acontecer. E esses voos, por exemplo, são ideais os voos diretos, os voos que decolam e pousam lá na Europa sem escala. Então nós já conseguimos alocar um voo mensal, mas precisamos de mais. Hoje estão liberados os estados do Paraná e Rio de Janeiro, porque antigamente, quando começaram as restrições sanitárias para embarque de cavalo do Brasil para a Europa, os estados foram sendo cortados gradativamente. Uhum. E Paraná e Rio de Janeiro ficaram numa zona chamada Zona BR1 e que acabou sendo a primeira a ser liberada. Então são os dois estados que podem exportar cavalo. Entendi. Só que nós precisamos inserir São Paulo. São Paulo um mercado muito grande. E além dos voos. Então, através de Campinas, Viracopos, a gente tem ótimos voos. Então nós estamos agora, nesse momento, trabalhando em duas frentes. Com as companhias aéreas para melhorar as rotas dos voos e no Ministério da Agricultura para liberarmos e inserirmos o estado de São Paulo junto na BR-01 para que possamos utilizar a malha aérea de Cumbica, de Guarulhos e de Campinas, para que possamos fazer Viracopos, para que possamos fazer os voos, principalmente de Viracopos. Viracopos é que tem os principais voos de cargueiros para a Europa. Eu acho também mais tranquilo a chegada para Viracopos do que a chegada para Guarulhos também, né? Não, sem dúvida. Viracopos é o local mais apropriado. Sim. Também nesse assunto, eu acho que não dá para falar que isso não vai ser uma vitrine para nossa criação nacional também, né? Porque poder comercializar nossos cavalos na mesma moeda que eles comercializam na Europa, eu acho que isso pode dar uma crescida no que o mercado equestre contribui para o PIB do Brasil, falando... O mercado equestre contribui com mais de 16 bilhões anuais para o Brasil, para o PIB brasileiro. O mercado equestre é muito forte, muito mais do que se imagina, e é muito importante. Você tocou num ponto essencial. Essa abertura de fronteiras, ela ultrapassa o lado esportivo. Claro que nós trabalhamos muito pensando no lado esportivo, mas também no lado comercial, porque essa possibilidade de venda de cavalos, exportação de cavalos, muda também o mercado brasileiro em termos de rentabilidade, de dinheiro injetado e, consequentemente, eu costumo usar muito essa expressão, é o ciclo virtuoso, né? Uma coisa vai melhorando e levando a outra. Com certeza, a CBH tem um papel direto nisso, porque caso contrário, vocês não estariam fazendo prova de cavalos novos aí para formar os craques e dar toda a condição. Eu tenho uma pergunta, talvez, relacionada a esse tema, e depois eu queria falar um pouco da base e das escolas. E vocês têm algum plano voltado para a mídia, para aumentar a exposição positiva do nosso esporte? Porque a gente vê que tem uma imagem que está um pouco, talvez, desvirtuada, corrompida pelas pessoas que talvez não conhecem
do esporte, eu sei que é difícil também a gente comparar o hipismo e o futebol, porque são dois públicos um pouco distintos. Mas eu não acho que é impossível a gente almejar uma exposição parecida como é em outros esportes mais populares. Não, você está perfeita. A gente tem uma dificuldade de inserção na mídia porque as mídias não têm o mesmo interesse pelo hipismo como tem pelo futebol, por exemplo. Mas a gente começou uma campanha, o que a gente chamou de Manifesto Pro Esporte, que até está sendo divulgado. Um vídeo maravilhoso. Você já viu o vídeo? Nosso colega Alisson que fez, ele é incrível. Né? Então a gente já está começando uma divulgação positiva do esporte, porque eu não tenho assim dúvida nenhuma em te dizer que se não fosse o esporte, hoje nós estaríamos talvez colocando os cavalos em extinção. Falei disso agora. Eu falei disso agora. Eu tenho usado muito essa expressão, os cavalos, se nós não existíssemos e se nós não pudéssemos prosseguir com o esporte, os cavalos entrariam em extinção. E seria uma injustiça absurda do ser humano, porque os cavalos serviu ao ser humano por séculos. E agora que o maquinário substituiu todas as necessidades que eram supridas pelo cavalo, de repente a gente o abandona, seria assim seria indigno total do ser humano. Né? Então o que eu visualizo, e você tocou num ponto essencial, essas pessoas que às vezes desvirtuam um pouco como é o nosso esporte, como o cavalo serve ao esporte e faz o esporte, é porque não conhecem o esporte. Então elas precisariam, antes de tecer comentários, conhecer o esporte. Porque o nosso esporte, o nosso astro, como eu já disse aqui, nosso astro maior é o cavalo. E o cavalo, ele precisa disso, senão ele não existiria, como eu disse. Mas mais do que isso, o cavalo ele gosta de fazer isso. Nenhum cavalo que não gosta de saltar, de participar do esporte, ele saltaria. Ele se negaria a saltar, é simples assim. Ele se negaria a saltar, ele se refugaria, ele se recusaria e não seria um grande atleta e, por consequência, não seria utilizado no esporte por não ser um grande atleta. Então, aqueles animais que não têm aptidão para o salto, eles são utilizados para passeio, para o lazer, para outras coisas. Exato. Mas aqueles que gostam e querem estar no esporte, eles estão no esporte. E eu te diria que, eu vivo isso há muitos anos, né? O cavalo que se aposenta, uma das nossas maiores preocupações por incrível que pareça, a depressão. Que o cavalo não fique deprimido. Porque o cavalo, quando se aposenta, eu tive uma égua que ela ficou deprimida, eu tive que manejar a aposentadoria dela para induzi-la a uma sensação de trabalho, uma sensação de prosseguimento da atividade esportiva dela, embora ela não estivesse... Que é uma sensação de abandono, né? Tava lá, companheiro com eu e meu humano, o tempo inteiro. E foi até uma coisa que o Caio Costa falou. Ele falou, eu tinha uma égua, um cavalo, era o objetivo da minha vida, ter esse cavalo, que foi um cavalo olímpico, sei lá, mais algumas competições. E aí saltou as provas de amador com ele, e ele falou, e depois o cavalo ficou triste. Ele falou, o cavalo foi fazer prova para adestramento com o atleta, foi super legal. Então, assim, a gente tem essa preocupação com o cavalo do início ao fim, né? E é muita responsabilidade em todos os termos, especialmente financeira, porque um cavalo aposentado, ele continua custando dinheiro. E a gente não tá largando o cavalo na rua, a gente não tá deixando o cavalo passar fome, deixando de fazer o ferro, o dente, tá, tudo funciona, né, no ecossistema com o cavalo aposentado. Eu costumo dizer também o seguinte, nós da comunidade hípica somos a sociedade protetora dos cavalos. Isso é forte. Nós protegemos os cavalos. Nós, quando se fala em sociedade protetora dos animais, nós somos, estritamente falando, sociedade protetora dos cavalos. Nós os protegemos, nós os cuidamos em todos os sentidos e, como você bem falou, desde ali da sua concepção e concepção do embrião mesmo, até a sua aposentadoria e fim de vida. Tão pensado, tão querido, tão planejado, né? Quando nasce, não tem como você negligenciar ou pular etapas. Eu acho que é um caminho que você tem que fazer tudo perfeitamente, porque você quer que seu atleta, ele alcance, ele seja... E é parte da família, não tem como... Sem dúvida, ele é como parte da família. E a gente, no cavalo aposentado, ele é visitado, ele é constantemente cuidado. Como eu falei, em algumas situações o cavalo continua com um manejo próximo ao manejo esportivo para não ficar em depressão, porque tem cavalos que não se sentem bem, quando se sentem inúteis mesmo, parados, como o ser humano. Então a gente tem que cuidar e a gente cuida disso. Os veterinários hoje também estão se especializando nessa área psicológica do cavalo. Então é um complexo de coisas. Os cavalos, eles têm
tratamento, minha mulher costuma dizer, eu queria ter 1/3 do tratamento dos nossos cavalos, que eu ficaria feliz. E é mais ou menos isso mesmo. E agora, quando comparam aquelas situações ruins, né? Eventualmente aquelas pessoas que cometem erros com cavalos, que cometem abusos com cavalos. Infelizmente isso existe em todas as esferas. Existe na esfera humana, tem gente que comete absurdos com criança. Com cachorro, com filhos, com mulher. Infelizmente os desvios existem em todas as esferas. E o que nós temos que fazer? Punir, sermos rigorosos. Com certeza. E nós aqui somos para se usar uma expressão em latim, né, uma longa manus da polícia, da fiscalização. A CBH também é uma longa manus na punição e na fiscalização. Qualquer abuso, qualquer desvio é duramente punido, é duramente coibido, porque nós então temos a obrigação de proteção desses cavalos. Não, com certeza. E eu acho que isso volta, talvez, um pouco na entrevista que nós fizemos com a Tati, que ela falou um pouco do papel do comissário. A CBH está fiscalizando tudo o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo, quem são os atletas, quem já tem histórico de fazer isso. Então, eu acho que é um trabalho muito legal. E uma coisa que eu queria falar também é que as pessoas que também não têm tanto contato com o cavalo, ou só conhecem cavalo de televisão, elas não sabem que o cavalo tem um senso de serviço. Não é igual o cachorro. Bem colocado. Muito bem colocado. O cavalo, ele, igual você falou, tá servindo a humanidade faz muitos anos, já tá dentro dele. Tá no DNA dele. Sim. O cavalo é caça, né? Diferente do cachorro, por exemplo. O cavalo, ele tá acostumado, ele precisa ser protegido. Ele precisa de proteção. Porque na natureza, ele é caça, ele naturalmente fugiria dos perigos. Então, com o ser humano, ele se sente protegido, ele se sente ali dentro de um guarda-chuva, de uma redoma. E aí a nossa obrigação, mais uma função social que a gente tem nessa proteção desses animais. Com certeza. Fefa, a gente falou de 2 temas muito legais, que foi pro pessoal que almeja saltar as provas fora, a gente falou de bem-estar em outras linhas. Queria saber agora o que a CBH está fazendo pro pessoal jovem que está iniciando no hipismo agora, seja categoria de base, seja escola. Eu vou começar pela escola, que é o início de tudo. Nós estamos fomentando muito o campeonato de escolas, o Campeonato Brasileiro de Escolas. Estamos batendo recorde atrás de recorde em participação. Ano passado foi no Rio de Janeiro, em 2023 foi no Rio de Janeiro. Batemos o recorde de participação com 596 inscrições, 596 Caramba. Jovens participando do Campeonato Brasileiro de Escolas. Esse ano foi em Curitiba, batemos um novo recorde com 618, se não me falha a memória, participantes. Estamos dando muita oportunidade para os atletas de escola poderem crescer, participar e ampliar esse leque de praticantes do esporte. Depois da escola, nós iniciamos as categorias de base, e aí nós temos 2 subdivisões, as categorias de base de alto rendimento e os jovens cavaleiros. Categoria de base de alto rendimento são as categorias obrigatórias, com um alto rendimento realmente na idade das crianças, que vai ali do mini-mirim até o under 25, com alturas de 90 centímetros a 1,50 m. Esse, inclusive, eu não quis interromper já lá no início do nosso podcast, mas esse, inclusive, é o primeiro, uma das nossas metas que nós estamos atingindo e que nós estamos obtendo sucesso, que é fomentar essas categorias de base. Então, como é que nós estamos fazendo? Nós trouxemos em 2023 o Campeonato Sul-Americano para o Brasil. Foi um Campeonato Sul-Americano realizado em Porto Alegre, lindo. Nós estamos incentivando com muita premiação esses atletas. Ano retrasado, os vencedores das categorias juvenis tiveram uma clínica nos Estados Unidos com cavaleiros brasileiros, com Rodrigo Pessoa e com Chiquinho Azevedo. Em 2023, os vencedores de 2023 ganharam agora para 2024 uma semana de aluguel de cavalo na Europa e para participar de um campeonato internacional na Europa, para começarem a ter essa experiência estrangeira no velho continente. Esse ano estamos dando agora de premiação para os vencedores das categorias de base de alto rendimento, das seletivas, a participação no concurso, não como atleta, mas como espectador e como participante direto do concurso em Genebra, que é um dos grandes slams, um dos 4 maiores concursos do ano, no mundo inteiro.
E eles estarão lá com credencial para circularem junto com os atletas, com credencial para entrarem dentro da pista e poderem ver as dificuldades da pista, para conversarem com atletas e acompanhados do nosso atual técnico brasileiro, o suíço Felipe Gerdau. Então, o campeão e o vice das seletivas, a CBH estará levando eles e instalando eles lá e dando essas credenciais para que eles possam ter essa experiência. Então, eu não tenho dúvida que essa nova geração já vai chegar na idade profissional com uma experiência muito diferente. Com certeza, é muito mais acessível. Todos esses campeonatos grandes trazidos para o Brasil, a acessibilidade no puro suco, assim, não tem outro jeito de dizer, né? Ah, pessoal, mas como é que eu vou voar meu cavalo? Como é que vai... Gente, é muito mais prático, é uma experiência, assim, inesquecível. E até um concurso internacional como esse aqui, tem atletas internacionais, então participar aqui também é uma vitrine, né? Uma experiência de poder classificar, de estar do lado das pessoas. Eu andei ali, caminhei na pista, eu fiquei tipo, caramba, eu tô aqui com os melhores cavaleiros do Brasil, gente muito, muito boa do mundo inteiro tá envolvido nesse processo. É uma coisa muito para ter orgulho no Brasil, né? E essa possibilidade também, não só de trazer o Campeonato Internacional Sul-Americano que a gente trouxe, que não era realizado há muitos anos aqui no Brasil, muitos anos, e também a oportunidade de levar uma equipe para o Brasil, agora para participar do Campeonato Internacional, e depois no final do ano, em dezembro, levar uma equipe para, junto com o nosso técnico, poder desfrutar de um dos maiores campeonatos do mundo e entender tudo o que acontece, já a gente começa a formar esses futuros campeões a nível internacional. Fefo, para a gente fechar, o que você daria de mensagem aos atletas desse nosso Brasil que fazem hipismo, talvez não são tão familiares com prova, para incentivá-los a participar, prestigiar todos esses eventos super legais que a gente está tendo por aqui? Para esses que não têm tanta vivência em provas, eu diria para eles que comecem nas suas regiões, nas suas cidades, a participar de competições, porque a adrenalina é muito gostosa, a cumplicidade com o cavalo é mágica, a transmissão da confiança entre cavalo e cavaleiro, a doação que o cavalo e cavaleiro um faz com o outro durante uma competição, ela é realmente apaixonante e viciante. Então vale a pena testar nos seus lugares e cada vez progredindo, porque o Brasil está se tornando uma potência cada vez maior. Já é uma potência, já com cavaleiros importantes, com conquistas de medalha olímpica do Rodrigo Pessoa, etc., medalha de ouro, mas mais do que isso, nós estamos cada vez mais crescendo e vamos nos tornar, isso você pode escrever, nós nos tornaremos uma potência a nível de equipe, mundialmente falando, com participações importantes a nível mundial. Não, sem dúvida. Se a gente fala da ascensão do Brasil nos últimos anos, vem dos últimos Pan-Americanos, o resultado da Olimpíada, é um resultado que vem sendo construído, igual falamos com o Fernando, presidente daqui da IPCA, que é um furo do paraflanco de cada vez. Exato. Até subir e chegar no mais alto nível. Então eu acho que a gente está num caminho muito bom e eu estou muito feliz por estar vivendo isso e tendo acesso a essas pessoas que estão conquistando tanto pelo esporte que eu amo. Nossa, eu até fiquei emocionada. Não, eu agradeço, pessoas como você são muito importantes para proteger, defender e fazer o nosso esporte acontecer. Realmente é muito bacana e eu tenho certeza que o nosso esporte só vai crescer, as outras modalidades estão crescendo muito e a gente tem muito pela frente, a gente tem realmente um mundo pela frente e o Brasil se destaca e vai se destacar cada vez mais. Fefo, então eu queria fazer um convite para você. Hoje a gente está aqui falando do salto porque a gente está no indoor, mas em um outro momento a gente gravar para fomentar as outras modalidades, seja volteio, adestramento, ou que você me indique as pessoas certas para a gente fazer isso Será um prazer. E chegar mais nas pessoas. Obrigada. Será um prazer, muito obrigado.